Jornal da Mensagem, o seu diário da manhã. 8 horas mais 36 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Já estamos recebendo aqui em nossos estúdios o vereador Arildo Batista do PT, Partido dos Trabalhadores. Lembrando aqui aos nossos ouvintes que Jacareí renovou 70% da Câmara Municipal e um desses novos é o vereador Arildo Batista, que foi o segundo mais votado, com 2.408 votos aqui na cidade de Jacareí. Arildo, muito bom dia, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Mensagem. Bom dia, Donizete, bom dia a todos da equipe aqui da Rádio Mensagem, bom dia a todos os ouvintes da rádio, aqui em especial, pessoal de Jacareí. Arildo, justamente você como um novo na Câmara Municipal e logicamente, mas sempre trabalhou com um público e que a gente sempre observou, por exemplo, nessa última campanha também não foi diferente, a população, ela sabe dos limites do vereador, porque as pessoas pedem tanto, né? Tanto, mas às vezes a gente fica perguntando, e o limite do vereador? Será que ela sabe do limite? E às vezes acaba não respeitando o limite do vereador. Como é que você analisa esse processo todo, que até fazia justiça, né? Que o ex-vereador Laudelino Amorim, né? Que não foi eleito, mas tinha um trabalho relacionado a isso, de alguns serviços que a Câmara presta, que não era de incumbência da Câmara Municipal, que acaba até viciando o eleitorado de alguma situação que vocês não têm capacidade, né? É verdade. Hoje a gente ainda sente essa forte presença da população em busca de atender algumas das suas necessidades, achando que o vereador é uma espécie de tábua de salvação. O Laudelino, eu sempre o elogiei, sempre que ele vinha na rádio, eu sempre mandava uma mensagem parabenizando pela atitude dele. E aí as pessoas podem até dizer, mas ele não foi eleito. Mas eu acho que o Laudelino deixou. E eu me lembro que na nossa diplomação a juíza havia dito, né? Qual é o legado nosso? O Laudelino deixou um grande legado. O Laudelino, ele atuou como realmente um vereador deve atuar. Com muita dificuldade, é verdade. Ele reclamava muito para mim, porque ele sofria com isso. Ele sofria pressão de outros vereadores. Ele sofria, às vezes, com a própria equipe. Porque, às vezes, a equipe, ela entende que o vereador não deve fazer aquilo. Mas às vezes na ânsia de querer atender a população, aquelas pessoas das quais a gente buscou os votos, essas pessoas acabam depois querendo cobrar sempre algo particular. Para ela talvez não seja, mas para o geral a gente entende que é particular sim. E o Laudelino atua muito bem, é uma referência que eu tenho. Espero dar continuidade no trabalho que ele começou. Acho que a Câmara hoje tem essa consciência e nós precisamos fazer essa mudança. É trabalhoso, é complicado, porque realmente eu diria que em torno de 80% a 90% da população não tem ideia do verdadeiro papel do vereador e acaba distorcendo. E o vereador, às vezes, naquela coisa, né, de não querer perder o eleitorado, acaba fazendo essas coisas que, infelizmente, acaba prejudicando todo. Você é o vice-presidente da Câmara, nós conversamos com o presidente, que é o Edinho Guedes, e a mesa cancelou aquele serviço temporariamente, que é o CAC, né, que é um atendimento à população. Como é que você avalia esse atendimento? Porque tem muita gente reclamando, acostumou com esse serviço prestado pela Câmara. A Câmara ela tem um papel bem diferente do que é, por exemplo, o Executivo. Esse papel até pode ser feito pelo Executivo e é isso que nós vamos buscar, ou seja, transferir essa responsabilidade para a Prefeitura, que hoje já atende no PAT e atende ali também no centro, que é o Educa Mais Centro. Existe um telecentro ali, onde é possível fazer a confecção de currículos, xerox e tudo mais. Então, o que na verdade aconteceu com o CAC é que institucionalizou um serviço de, como se diz, assistencialismo. E isso realmente não pode, a Câmara não pode fazer isso, a Câmara não tem essa prerrogativa. Então eu acho que a atitude do Edinho, com o nosso apoio, ela foi correta. Às vezes é aquilo que eu falei, as pessoas podem no começo acharem ruim, mas a gente tem que prestar um serviço e não um desserviço à população da cidade. 8 horas mais 40 minutos, hoje conversando com o vereador Arildo Batista aqui no Jornal da Mensagem, 3954-3010 ou 3011, você liga, participa conosco, pode dar aí sua sugestão, sua reclamação e também o seu elogio. Pois não, Vanessa? Isso mesmo, Doni, nós recebemos a reclamação da dona Vera Lúcia, moradora do centro de Jacareí, falando ainda de trânsito. Ela reclama dali próximo a Siqueira Campos, diz que tem um ponto de ônibus e próximo a esse ponto tem uma faixa de pedestre, que ela diz que os motoristas só respeitam ali a parada para a travessia dos pedestres quando tem agente de trânsito.
Quando não tem, eles não respeitam. Então ela pede que fique ali fixo um agente de trânsito e não só de vez em quando, para que assim os motoristas possam respeitar e ajudar aí na travessia dos pedestres. Ela também aproveita a ligação para fazer reclamação do Parque dos Príncipes. Ela diz que a filha dela mora na rua Princesa Beatriz e tem sofrido muito com a constante falta d'água naquele bairro e também região, Doni. Vereador Arildo, que é da base de sustentação, como é que vai ser sua atuação de cobrança, justamente como a nossa ouvinte cobra agora, em relação à falta d'água constantemente naquela região ali, e logicamente questão de trânsito, que é o grande pedido aí, como é que vai ser sua atuação em relação ao governo de cobrança, Arildo? Claro que quando nós estamos na base de sustentação, nós temos que entender que não estamos lá apenas para dar apoio, estamos também para apontar as falhas, né? Apontar soluções, porque falhas até que é fácil, soluções são um pouco mais complicadas. Mas assim, nós temos, até pelo conhecimento, pelas andanças que fazemos pela cidade, pelo contato que temos com os munícipes, as pessoas às vezes apontam coisas interessantes, ideias interessantes. E o nosso papel é levar isso de forma respeitosa até o Executivo para que possa ser avaliado. O que nós estamos tentando fazer, e é uma ideia, e me parece que todos concordaram, é que nós devemos mudar um pouco a forma de atuação individual do vereador, é realmente atuar como bancada, ou seja, fazermos uma reunião, trazermos todas as reivindicações ou aquelas pertinentes da população, fazermos uma avaliação e estratificar isso, ou seja, pegar aquilo que realmente é interessante, é importante e é viável, e apresentarmos isso para o Executivo, né, como indicação ou como pedido, mas na forma de bancada. Fortalece então o pedido, no caso? Eu acho que fortalece e facilita para o Executivo. Eu trabalhei na área da Secretaria de Governo e isso passava muito pela minha mão. O que acontecia? Às vezes chegavam lá trocentos pedidos de vereadores e de coisas assim, às vezes, que eu diria até absurdas, né? Acho que não precisa você gastar papel, tempo, para indicar, por exemplo, que existe um buraco numa rua. Acho que tem que haver uma forma mais objetiva, mais direta, né? Um canal mais direto do Legislativo com o Executivo, para que essas coisas aconteçam de forma mais rápida e de forma seja coletiva. O que acontece? Às vezes o cara vai lá, coloca lá, tem um buraco na rua X. Aí o outro vai ter um... Quer dizer, não dá para a prefeitura parar o serviço dela e ficar indo em cada uma dessas ruas tapando esse buraco. Então precisa se juntar essas coisas, apontar, ver qual é a estratégia que o governo tem de atuação, ou seja, qual é a região que eles vão estar atuando na questão, por exemplo, do tapa-buraco que eu estou citando aqui. E algumas coisas mais importantes, como ela estava citando aí, a questão do trânsito. A gente observa algumas situações que realmente está havendo a ausência do poder executivo. A prefeitura realmente não está atuando ali. Talvez não porque não queira, talvez por falta de conhecimento. Eu acho que esse fortalecimento vai facilitar, porque vai chegar uma demanda menor, porém um pouco mais consistente, mais qualificada. E eu acho que isso vai ajudar e eu tenho certeza que o prefeito Hamilton vai agradecer a gente. Por exemplo, então no caso, ao invés de 300 mil pedidos de buracos individuais, pedir geralmente uma ação efetiva, como se fosse uma cidade em ação, não um bairro em ação, mas para o tapa-buraco. Você foi perfeito, é exatamente isso que você falou, é quase isso, uma espécie de um bairro em ação, ou seja, se você aparece, por exemplo, com uma região em que uma demanda muito grande de buracos, né, você percebe, dá um chute aqui no SECAP, né? Chegou lá no Conjunto São Benedito, você vê, olha aqui, ó, gente, tá aqui muita gente pedindo. Então, quando a gente passar isso pro Hamilton, né, pro secretário, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma ação lá, ele vai dizer, ó, lá o bicho está pegando. Então, ele manda a estrutura para lá e resolve aquele problema. E assim, você vai resolvendo tudo, porque se ele for atender cada um vereador, um buraco ali no Conjunto São Benedito, um buraco lá no Jardim de Dinha, um buraco lá no Esperança, para atender o vereador, porque o vereador tem a sua base aqui, ó, acolá, aí não dá. E aí você confunde a cabeça do secretário, dos diretores. Então eu acho que a gente também tem que ter um pouco dessa ciência, dizer também para a nossa população que às vezes as coisas não vão acontecer no dia seguinte. Então esse também é um trabalho que a gente... E eu acho que nós vamos estar ajudando a cidade. Porque senão, quem tem acesso ao vereador, ele consegue as coisas mais fáceis. E quem não tem? Então a gente precisa entender isso, que a cidade, ela é de todos, ela precisa que todo mundo seja atendido de forma igual. Bom, essa legislatura, Arildo, no meu entender, já deu um sinal, eu diria, de desprendimento em relação ao poder. Por que eu digo isso? E pela primeira vez na história, vocês conseguiram formatar a mesa diretora praticamente 2 meses antes da posse. Isso aí foi inédito aqui na cidade de Jacareí. Significa o quê? Que está havendo aí o entendimento. Agora você nos diz que vocês vão trabalhar de uma forma mais conjunta, uma forma de bancada coletivamente. Significa então que vocês não vão
não deixando a base, mas a base de cada um não está sendo tão importante, vocês estão pensando muito mais na cidade do que na base de vocês mesmos? É lógico, quando nós somos eleitos, nós temos logicamente uma responsabilidade com os nossos eleitores, e eles precisam saber que nós estamos atuando pela cidade. E o reflexo, ele vem em todos. E quando eu digo base, quando eu digo bancada, eu quero dizer o seguinte: nós temos conversado também com o pessoal que não é da bancada, ou seja, que a gente chama de oposição, e temos passado a seguinte colocação: a ideia nossa é colocá-los também envolvidos nisso, porque o legislativo ele só pode ser separado por ideais políticos, mas ele não pode ser separado por ideais de avanço da cidade. Eu tenho certeza que aqueles que não compõem essa base hoje, há interesse deles também em serem atendidos, e eu acho que o governo estará aberto. Então nós temos também que trazê-los e fazer com que eles entendam que é importante a opinião deles. A oposição, ela é um olhar crítico. Então isso para nós é muito importante. Então nós não vamos abrir mão disso. Agora, voltando à questão da base, é isso que eu digo. A nossa base, ela espera da gente uma atuação não individualizada. Quer dizer, não dá para eu, por exemplo, ter voto, por exemplo, vou dar um exemplo, o José Francisco, que é estritamente lá do Parque Meia Lua. Se ele tiver um olhar somente para o Parque Meia Lua, eu acho que ele pode até agradar o seu eleitorado, mas ele deixará de cumprir a verdadeira função do vereador. O vereador ele não é eleito, hoje o sistema ainda não é distrital. Ele não tem uma circunscrição local, ele atua na cidade como um todo. Então acho que não é bom para o vereador, não é bom para o processo democrático, não é bom para a Câmara, não é bom para ninguém. Então acho que se isso existe na cabeça de alguns, a gente precisa começar a quebrar esse paradigma. Mas pegando um outro gancho, você é justamente lá do distrito de São Silvestre, sempre foi cobrado porque já foi subprefeito, é de lá, enfim, tem uma atuação social lá, e agora muito mais. Como é que está essa relação, Arildo? Até para que as pessoas entendam que agora você tem um limite, mesmo sendo um outro cargo, vereador eleito, você tem um limite, às vezes, até menor do que como subprefeito. Talvez eles tenham essa noção? Eu espero que sim. Eu procurei, durante todo o meu processo de campanha, conversar com as pessoas, às vezes coletivamente ou individualmente, e tentar passar um pouco do papel do vereador, da responsabilidade que ele tem com a cidade. É claro que, como eu moro lá, obviamente que meus olhos estão voltados lá até por conta daquela regra, né? A cabeça pensa onde os pés pisam. Então, ou seja, é um lugar que eu moro, que eu vivo, né? Finais de semana eu estou por lá e os problemas, com certeza, serão um pouco mais visíveis. E é lógico que a gente tem aquele carinho especial de cuidar um pouco daquilo onde nós estamos. Mas eu tenho muita tranquilidade. O distrito de São Silvestre, pegando ali a região do Bandeira Branca, por exemplo, especificamente Vila Garcia, Jardim São Gabriel, onde a gente está mais no dia a dia, são bairros, são regiões que estão, de certa forma, bem atendidos pelos serviços públicos. Nós temos lá uma complexidade de equipamentos, escola, UBS, creche e tudo mais. Agora, o bairro em si precisa de cuidados, como qualquer outro lugar. Então, com certeza, tendo uma subprefeitura, isso facilita mais. Então, nós vamos reforçar o equipamento público que nós temos lá, porque isso é suficiente para dar conta. São Silvestre não precisa, por exemplo, de grandes equipamentos, de grandes coisas. As grandes coisas que faltam lá, com certeza, ainda são sonhos de alguns bairros que, por exemplo, não tem pavimentação, ainda não tem esgoto, nem água às vezes. Então, a gente tem que fazer com que esses serviços cheguem a todos os bairros. Mas, com certeza, através aí de emendas parlamentares, hoje a gente vai ter, com certeza, acesso a deputados e coisas parecidas. Vamos ver se a gente consegue trazer recursos, verbas federais, estaduais, para que a gente possa fazer os grandes projetos que o bairro lá necessita. 8 horas mais 50 minutos. Vanessa Oliveira, pois não? Nós recebemos a ligação do Daniel, morador do Secap. Ele diz que mora no Secap, vereador, há 30 anos. E disse que na esquina da rua João Pereira Barbosa, diz que tem um terreno, segundo ele, da prefeitura. E nesse terreno tem uma viela. Ele diz que só sabe que é uma viela os moradores, porque essa viela não tem calçamento. Ela tem nome, é Viela 9, mas não tem calçamento. Diz que os moradores conhecem porque já pisaram ali muitas vezes e abriu caminho pelo mato. Ele pede aí ajuda do vereador quanto a esse tipo de questão desses terrenos baldios e também da falta de manutenção e conservação da prefeitura. Ele pede ao vereador que realmente fiscalize as obras e também os terrenos da prefeitura. Pois não, vereador Arildo? É muito importante essa colocação dele. Abre, inclusive, uma ideia. Eu procuro sempre estar ajudando algumas pessoas, desculpa, essa não é a expressão, na verdade, facilitando a situação de algumas pessoas que às vezes têm terrenos que pertencem à prefeitura e acabam realmente criando problema para o vizinho, né?
o mato cresce, as pessoas acabam usando para outras finalidades, e as pessoas às vezes acabam pedindo autorização ao executivo para, vamos dizer, cuidar desse terreno. Então a pessoa vai lá, ela faz uma cerca, ela vai plantar alguma coisa, uma hortaliça, se for permitido plantar árvore, para ocupar, mas a pessoa passa a ser responsável por aquilo. Essa é uma ideia interessante, porque o poder público realmente não consegue dar conta das áreas que são, vamos dizer, designadas nos loteamentos, são as áreas institucionais ou áreas de praça ou coisa assim, e isso é um transtorno para todo mundo. Eu recebia muito pedido, muita reclamação das pessoas falando de vielas que são mal cuidadas e tudo mais. Então, como isso é um volume muito grande e a gente não consegue dar conta, eu acho que uma das saídas seriam que realmente a própria população tivesse essa oportunidade e caso queiram, que assumissem, né, fizessem um pedido para a prefeitura para que eles tivessem a autorização para fazer um trabalho. Às vezes isso é possível hoje, então? Isso é possível, isso é legal, tudo dentro da lei. As pessoas, o que não se pode é edificar, né? Não pode construir nada, ou você não pode, por exemplo, se for plantar árvore, tem que saber se aquela área é própria para isso. Então, existe toda uma avaliação do departamento responsável por aquilo. Então, eu tenho muitos casos que a gente autorizou, as pessoas hoje transformaram aquilo numa horta comunitária, ou eles mesmos foram lá colocar alguns brinquedos, ocupam aquela área de forma a não permitir que o mato cresça e que nem seja usado para atos ilícitos. 8h52, vereador Arildo Batista conosco, do Partido dos Trabalhadores, conversando aqui no Jornal da Mensagem nesta segunda-feira. Vamos ao intervalo, Renato, e já voltamos. Muito bem, 8h57. Vanessa Oliveira. Doni, nós temos mais uma pergunta aqui para o vereador Arildo. O Gilson, do Jardim Pitoresco, ele ligou, vereador, e quer saber como vereador, como o senhor irá interagir com as lideranças de bairros, na intenção de trazer benefícios para a cidade e também para os munícipes. Também registrando a participação do Benedito Antônio do Santo Antônio da Boa Vista, desejando muito trabalho para o vereador neste ano de 2013. Deixa eu aproveitar e fazer uma cobrança para o presidente do Consábio, Alexandre Silva, que me prometeu aí uma relação aí dos nomes, os novos presidentes da associação dos bairros, que teve uma mudança geral em muitas eleições, e que agora nada, desde o ano passado. Pois não, Arildo, por favor. Primeiramente aí mandar um grande abraço para o nosso amigo aí, o Benedito, que é o famoso jacaré lá de Santo Antônio de Boa Vista, está sempre aí ligado na Rádio Mensagem. O Gilson também, que é um amigo da gente, um cara cheio de ideias aí, um cara do bem. Gilson, você me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito acessível. Eu acho que o gabinete, ele é um problema, na verdade. Ele é muito pequeno, acho que a estrutura da Câmara hoje não comporta muito o trânsito ali de grandes pessoas. Eu acho que o vereador tem que estar na rua. O vereador ele tem que ir até a população, logicamente, por conta dele, mas também quando for solicitado. Eu acho que as pessoas têm que explorar um pouco mais o agrupamento, a coletividade e convidar o vereador, sim, questionar o vereador, levar as ideias para o vereador e cobrar. E não tenha dúvida que no meu caso eu estarei sempre presente assim que for solicitado. E você do Pitoresco aí até comentou comigo, tem umas ideias aí, parece que está se lançando aí, presidente da SAB aí, de pessoas como você que a gente precisa, pessoas que lutam, pessoas que estão sempre aí atentas às mudanças, às coisas que estão acontecendo na cidade. Então você pode ter certeza que eu, dentro do possível, estarei sempre presente em todas as comunidades, na medida que for possível, porque a gente não pode dizer que vai estar na cidade inteira, porque a cidade é grande. Mas quando eu for solicitado, convidado, pode ter certeza que eu estarei presente. E por minha conta também estarei conhecendo aí todos os lugares e procurando dar atenção à população. O vereador Arildo já está com o seu gabinete tudo pronto, tudo montadinho já? Praticamente sim. Nós estamos ainda fazendo lá umas mudanças, porque o gabinete, o nosso gabinete, no caso, o vereador que deixou, obviamente, a estrutura acaba indo com ele, né? Então a gente já está lá agora com o computador funcionando, as máquinas, as mesas, mas ainda está meio vazia, porque nós estamos num período de recesso. Acredito aí que mais uma semana aí a gente esteja pronto lá para estar recebendo as pessoas. Já estamos recebendo, mas em condições talvez não as ideais. Mas nosso gabinete está sempre aberto lá para as pessoas. Até como última pergunta, para liberar o vereador Arildo Batista conosco, trabalhar na Secretaria de Governo, ficar na Secretaria de Governo, o que é que deu de cancho para, logicamente, agora no trabalho na vereança, como legislador? Eu digo que foi a minha melhor experiência. A Secretaria de Governo é como se fosse o centro nervoso das relações entre o Legislativo e o Executivo. Ali a gente pôde observar as demandas dos vereadores, da própria população, e nisso nos dá uma noção exata de como nós devemos trabalhar. Acho que há necessidade de grandes mudanças na atuação, na forma de agir dos vereadores.
precisamos, como eu falei aqui no começo, de sistematizar as formas de demanda. Isso vai ajudar tanto o executivo quanto na qualidade do atendimento do executivo. E com relação à população, ela só me deu realmente a grande satisfação de poder estar trabalhando diretamente com as pessoas. Independente se a gente resolvia ou não as questões, a gente dava retorno e a gente percebia que isso era um fator extremamente positivo. As pessoas ficavam muito gratas só pelo fato da gente ter dado retorno para as pessoas. Então, acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer para os munícipes da cidade. Aliás, retorno, né, que todo mundo gosta. Por mais os reclamos que são feitos aqui no próprio Jornal da Mensagem que a gente coloca, quando a Secretaria de Comunicação responde, a pessoa ela quer uma resposta, né? Ela quer uma resposta. O porquê que acontece isso? Por isso? Por que não acontece? Por isso. Ela quer saber, né? A informação é importante, né? E a resposta é um sinal de respeito, né? Para gente que você dá a resposta, você está respeitando a pessoa, né? É um jargão já, né? Nós somos funcionários do povo, né? Então, quer dizer, se você dá retorno para o povo, não é nenhum favor. É muito, mas muito mais que obrigação. Porque é isso que eles merecem. Eles merecem atenção. A gente sabe que tem muitas coisas que não é possível, mas atenção, o carinho, o cuidado em falar com as pessoas, porque mesmo você não estando vendo a pessoa, você estando através de uma linha telefônica, você às vezes atender a pessoa com um sorriso, com alegria, tudo isso parece-me que as pessoas que estão na outra ponta, eles têm sentimento. Então, eu acho que respeito ao povo, isso já é uma grande ação do poder, tanto legislativo quanto do executivo. Vereador Arildo, obrigado pela tua presença aqui no Jornal da Mensagem, que tenha sucesso aí nesse novo desafio da tua carreira. Muito obrigado e muita paz, muita saúde, hein? Eu que agradeço aí, um bom dia, uma boa semana para todos.